Olá, turma. Bom, o tema da nossa aula de hoje será mais um elemento de finalização do trabalho acadêmico que vocês estão construindo, que é um artigo, que é o resumo, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre construção do resumo, o que é o resumo de um trabalho acadêmico, ok? Bom, então, o que é um resumo científico? É a síntese do trabalho científico, né? Bom, não confundam resumo com as considerações finais. As considerações finais são um pouco maiores, são uma síntese autoral realmente do artigo, né? O resumo, ele é um item bem menor, e ele tem uma organização padronizada praticamente, né? Então, no resumo, a gente tem que fazer ele com os itens básicos que são indicados na construção de um resumo, que devem estar dentro de um resumo, e aí a gente tem que seguir esses itens, tá? Então, ele é um item técnico até mesmo, né? Então, o resumo ele é um item obrigatório, né? Por isso, então, que ele está como um item obrigatório que vocês devem apresentar no artigo, né? O que não é obrigatório, né? É o resumo em outra língua, né? Eu não pedi para vocês um resumo em outra língua, mas o resumo em português é obrigatório estar presente, né? Num artigo científico. Então, ele é o primeiro elemento que vai aparecer ali no início do artigo, né? Mas, embora que ele seja o primeiro elemento, ele é feito ao final, porque daí tu já fez o trabalho. Então, por isso que a gente está tematizando ele hoje, só que estamos nos encaminhando para o encerramento da disciplina e da conclusão dos artigos de vocês. Então, o resumo a gente faz realmente, embora que às vezes construa ele antes ou durante o trabalho, a gente vai fechar e olhar para ele após ter concluído o trabalho. Porque daí sim a gente já concluiu o trabalho todo e temos condições de, bom, agora organizar o resumo certinho, né? Então, ele é um item que demanda uma capacidade de objetividade, né? Para dar uma noção total e global do trabalho. Então, eu tenho que apresentar os itens centrais do trabalho de uma forma sintética no espaço em que é previsto que esse resumo tenha, né? Então, ele é um item basicamente informacional. Então, até assim, né? Quando a gente busca um trabalho acadêmico, a gente vai começar a ler um artigo, a gente sempre lê o resumo. Ah, será que é interessante? Inclusive para selecionar artigos, bibliografia, né? Então, ele é um item muito importante porque é a primeira coisa assim que o leitor olha, né? Para ver se interessa ou não, por continuar lendo o trabalho, né? Então, realmente é importante que o resumo ele contenha as partes centrais do trabalho, porque às vezes se ele não der conta exatamente do que o trabalho contempla, ele pode levar uma pessoa a não se interessar a ler o trabalho, ou às vezes achar assim, ah, esse trabalho não fala do que eu quero, conforme eu achei que queria, conforme eu achei que, né, falaria, ou conforme o título dá a entender, né? O resumo aqui tá falando de coisas que vão para um outro caminho. E aí a pessoa pode descartar o resumo, né? Então, por isso que é importante verificar, construir o resumo de forma que ele realmente seja uma síntese do teu trabalho, né? Então, costuma ser a última coisa a ser feita por isso, né? Porque já se finalizou, já se encerrou. Então, é agora que realmente vocês vão olhar para o resumo e vão verificar cada partezinha do trabalho e sintetizar cada partezinha. E isso também demanda uma capacidade de vocês de poder de conseguir sintetizar, né? Como autores, como pesquisadores que fizeram esse trabalho, né? Então agora eu tenho que sintetizar esse resumo. Só que é importante dizer novamente que ele embora seja um elemento de síntese, ele não é só autoral. Então, não é eu vou dizer o que eu acho que eu fiz, o que eu acho que eu quis fazer no trabalho. Não. Ele tem uma normatização padronizada em que eu tenho que apresentar os itens principais. E esses itens a gente copia do trabalho e cola ali. Claro que às vezes a gente tem que organizar o texto, a frase, né? Porque no trabalho tá mais descrito, tá maior, né? E no resumo eu tenho que sintetizar. Mas é um copia e cola, objetivo, metodologia,
problema de pesquisa, os itens, a estrutura que eu dividi o trabalho, os pontos que eu dividi o trabalho, os principais resultados, as análises principais que eu fiz, né? Então, tudo isso é uma capacidade de síntese que eu pego lá do trabalho, né? Claro, salvo às vezes os resultados das análises estão mais dissolvidos, né? Mas às vezes nas considerações eu fiz sinteticamente, né? Eu apresentei os principais pontos dos resultados das análises, então eu posso pegar das considerações finais até, né? Tá? Então, como deve se organizar o resumo? Né? Então, importante, ele é redigido em um único parágrafo, tá? O resumo, ele não tem novo parágrafo, não tem frase que inicia um novo parágrafo, ele é todo ele construído num único parágrafo, tá? Frases simples, não usar frases muito grandes, tá? Então, apresentar o objetivo, colocar um ponto, apresentar o problema de pesquisa, colocar um ponto, apresentar a metodologia numa frase e colocar um ponto final, para não misturar ideias, não misturar o que é objetivo com metodologia, não misturar o que é objetivo geral com objetivo específico, tá? Tem que ter um começo, meio e fim. Assim como o texto, o resumo precisa apresentar o começo, a introdução, o objetivo, o tema da pesquisa, o problema, né? Apresentar os objetivos específicos, um meio, a metodologia, a fundamentação teórica e um fim, os resultados, as análises e as considerações finais, né? Então ele tem que se organizar na mesma estrutura do trabalho, só que de uma forma bem sintética. Precisa possuir linguagem acadêmica, então não fazer o uso de termos muito coloquiais, achismos, né? Então às vezes eu acho que eu fiz a pesquisa, que eu sei que o texto, né, como eu construí esse texto, sim, a gente é melhor do que ninguém, né? Como construímos o texto, sabemos sobre ele, mas a gente tem que olhar no trabalho efetivamente como é que está escrito o objetivo. Porque se às vezes eu escrevo um pouco diferente o objetivo no resumo, na introdução, assim como também nas considerações finais, quem lê vai dizer, tá, mas o objetivo específico aqui tá trazendo a palavra ensino. E no objetivo, na introdução, não fala sobre a palavra ensino. Afinal, o objetivo desse autor foi analisar o ensino de filosofia ou foi analisar a educação e a filosofia, como diz na introdução, no objetivo da introdução, né? Então, cuidar com esse tipo de coisa, né? Usar a linguagem científica, tal qual, né, todo o trabalho de vocês, né? Organize esse resumo, então, ao final, ao ter concluído, olha para o resumo lá depois de ter finalizado todo o trabalho, né? Assim como olhar para a introdução também de novo, retomar a introdução, retomar o resumo para quem às vezes já começou a construir o resumo, mas é esse momento realmente que vão ter propriedade, condições efetivas de organizar o resumo, né? Faça depois uma leitura para ver se estão presentes em todos os itens, né, do resumo, né, todos os itens do trabalho, né, esses itens, a introdução, os objetivos, a metodologia, os resultados e as considerações, tudo isso está presente. Não posso terminar o resumo na metodologia, porque o meu trabalho tem resultados e considerações, então eu tenho que apresentar alguns resultados e as considerações principais do trabalho. Não posso esquecer da metodologia, não posso esquecer dos objetivos, tá? Tem que estar uma síntese desses itens principais do trabalho contidos no resumo, num bom resumo, né? Pontos importantes para serem considerados em um bom resumo. Explicar o objetivo geral do estudo. Tem que estar presente o objetivo do estudo, tá? O objetivo geral, a estrutura que eu dividi o trabalho são itens essenciais em estarem presentes no resumo. Apresentar claramente as etapas da pesquisa, então teve uma fundamentação teórica, a metodologia se desenvolveu assim, né? Os resultados foi discutido como principais pontos, né? Um, dois, três, quatro pontos que foram principais nos resultados, nas análises discutidos, né? Ser claro e conciso, né? Usar frases claras, diretas, cuidar com frases muito grandes, né? O resumo de modo algum pode ser numa única frase, tá? Não façam frases muito maior que três, quatro linhas, tá? Principalmente no resumo, porque isso facilita a mistura e a confusão de ideias, tá? Seguir a ordem estrutural do texto original da pesquisa. Então, seguir a ordem do texto, né? Então, eu apresentei primeiro uma introdução, depois a metodologia, depois a fundamentação, depois os resultados. Seguir essa ordem no resumo, né? A ordem exatamente que eu construí o meu trabalho. Não ser longo, né? Em geral, então, um resumo não deve ter muito mais que 10 linhas totais, né? Ou
às vezes tem algumas orientações que vão indicar não muito mais que 250 palavras, 300 palavras. Não mais que 300 palavras é o ideal um resumo se limitar, né? Não apresentar citações, não é momento no resumo de apresentar citações, não apresentar o uso da norma da BNT, fonte e ano, tá? Se eu for me referir a algum autor, alguma fonte, falar o nome completo do autor. Então, me fundamentei em Paulo Freire, me fundamentei em Silvio Galo, tá? Usar esse tipo de referência, de menção no resumo. Tá? Não usar sigla sem apresentar a sigla completo. Então, não falar só LDB no resumo, se eu discutir LDB, não. Falar Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, abrir o parênteses e aí apresentar a sigla, tá? Porque é o que a BNT vai indicar, né? Primeira vez que eu uso uma sigla, eu sempre apresento ela por extenso, seguido dela dentro de parênteses, com a sigla dentro de parênteses, tá? Então, evitar o uso de abreviaturas, siglas no resumo, sem ela apresentada anteriormente na sua versão por extenso, né? Na sua versão completa da sigla. Não usar, né? O que não deve ser usado, frases muito extensas, não usar frase muito grande nesse resumo, uma estrutura desconexa, né? Então, manter a mesma estrutura que o texto é apresentado e foi construído é o mais indicado e facilita a construção. Não fazer muitas explicações, detalhamentos, não é o momento no resumo de ficar detalhando o conceito, detalhando discussões, tá? É o momento de apresentar o objetivo, apresentar a estrutura do trabalho, apresentar os resultados principais, apresentar os autores principais que eu estudei, né? É bem claro e direto. É o momento de ser bem claro e direto. Não trazer informações novas, nem afirmações, né? Nem trazer coisas diferentes do que está trazendo no texto, tá? Então, cuidar com as palavras que são usadas nos objetivos, na metodologia, usar as mesmas palavras que vocês trazem no trabalho de vocês, tá? Porque senão isso vai trazer informação nova e quem lê vai dizer, opa, e aí? Afinal, o que vale é o que está no resumo ou é o que está no texto? Não confundir o resumo com a introdução. O resumo não é introdução, tá? O resumo não vai trazer a apresentação do trabalho tal qual na introdução. Ele vai sintetizar todas as partes do trabalho, e por isso ele deve trazer os resultados e as análises, o que na introdução não se traz. Na introdução a gente não traz os resultados e as análises. A gente só traz os resultados e as análises nas considerações finais. Tá? Quando a gente constrói um resumo, é muito importante a gente pensar assim sempre no leitor que vai ler. Então, que o texto seja claro desse resumo e realmente apresente uma síntese, né? Então, algumas perguntas que eu tenho que vocês podem usar para se guiar na construção do resumo e depois que vocês estiverem revisando o resumo de vocês. O texto está claro para um leigo? Então, eu sou um leigo, às vezes até a gente dá para uma pessoa ler. Ficou claro o meu resumo, o que eu estou apresentando? Quem está vendo está entendendo o meu objetivo, minha metodologia? Está apresentado claramente a metodologia do trabalho foi essa, o objetivo foi esse, o texto dividiu em tal estrutura, a fundamentação teórica foi essa e essa. Os resultados apontaram para isso, e as análises permitiram, então, discutir tais questões. O texto tem um início, uma introdução, um objetivo, tem um meio, uma metodologia, uma fundamentação, os resultados da análise têm um fim, tem um final, tem uma finalização do que foi concluído, do que o texto permitiu, né? Concluir, aparece isso no resumo. A linguagem é clara e é objetiva, né? Então está objetiva, todos os pontos estão objetivos, né? Estão discutidos de uma forma bem objetiva para quem tá lendo. Né? Então são algumas questões que vocês podem se orientar. Né? Então, uma análise feita por Rocha, Mendes e Marques, né, que eu estou trazendo aqui para vocês refletirem um pouco, fala sobre alguns problemas que podem ser identificados em resumos, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que constroem os resumos e têm pouco conhecimento do que é a construção desse resumo, então ele é um item muito importante. Né? Tem inclusive pesquisas que vão fazer estudos só a partir dos resumos. Então, se os resumos não forem bem construídos, não tiverem uma atenção, porque às vezes as pessoas não dispensam a atenção que ele merece, só botam qualquer coisinha ali no resumo,
né? Achando que ele é um item menor. Não, ele é um item tão ou mais importante do que as outras partes do trabalho, porque ele é o item realmente que apresenta, que chama a atenção do leitor, né? Alguém que vai ver o resumo vai lá, que nem o título, né? Ah, vai ter interesse de ler esse trabalho? Ah, quero esse trabalho pertinente para o que eu quero estudar. Então, o resumo é um item muito importante, né? Então, muitas vezes a falta de conhecimento, a falta de dar devido valor para o resumo pode levar com que ele seja mal construído, não traga os itens principais do trabalho, não tenha uma coesão entre as partes dele, né? Não seja claro, não seja objetivo, né? Então, é importante dar uma atenção e vocês construírem esse resumo de uma forma qualificada. Então, né, o resumo pode ser considerado como um instrumento de maior relevância para a comunidade científica, né? Para a disseminação, para o consumo e a informação de trabalhos acadêmicos, é o resumo muitas vezes que é o ponto inicial para tomar conhecimento de um tema, né, de um trabalho acadêmico. Então, ele é muito importante no campo da disseminação, né, do conhecimento, da construção, de acesso ao conhecimento científico, né? Então, por isso que eu estou trazendo aqui uma aula, uma discussão específica sobre o resumo, para vocês estarem valorizando e se dedicando à construção desse item, tá? Então, numa síntese, né, para a gente discutir um pouquinho do que ficou assim, né, do que fica de um resumo. Construir ele num único parágrafo, trazer a estrutura base do trabalho na ordem que você construiu o trabalho, introdução, né, os itens da introdução, objetivo, a estrutura que dividiu o trabalho, a metodologia tem que estar presente, não pode se fazer, não se fazer presente a metodologia do trabalho no resumo, os resultados e as considerações. A fundamentação teórica também é importante estar presente, os principais autores, os principais conceitos, as principais ideias da fundamentação, né? Que foram discutidas na fundamentação são sumárias em estar presentes. E outra questão importante estar presente no resumo são as palavras-chave. Então, o item das palavras-chave também é importante estar presente logo abaixo dos resumos, de 3 a 5 palavras-chave. E a construção dessas palavras-chave devem considerar campos, né? Então, é indicado sempre que as palavras-chave sejam grandes áreas. Então, pode ser educação básica, pode ser filosofia, que é um campo, é uma área, pode ser ensino, pode ser didática, né? Pode ser formação de professores, pode ser trabalho docente, pode ser Estado, pode ser uma LDB, um documento político, pode ser BNCC, né? É um campo, currículo, né? Dentro do currículo, a BNCC, tá? Então, também o item das palavras-chave não são junto com o resumo, mas é um item meio que unido ao resumo que faz parte da organização do resumo, né? Organizar e apresentar também as palavras-chave, porque também é um item que muitas vezes vai se acessar um trabalho é por meio da busca das palavras-chave, né? Então também é um item que merece atenção e que deve se vincular ao que vocês fazem no trabalho, né? Então as palavras-chave devem ser elementos, palavras que respondam, né? Que um leitor que vai ver identifique as relações com o trabalho de vocês, tá? Então é isso, a aula de hoje, tá? E fica também um material de apoio para vocês olharem sobre a construção do resumo do que nós discutimos aqui hoje, tá bom, pessoal? Então, até nosso próximo encontro.